Olá, boa tarde, tudo bem com você? Boa segunda-feira, bom comecinho de semana. Como é que foi o seu fim de semana? Tudo na paz por aí? Estamos chegando para mais uma vez atualizar sobre os principais fatos do dia. A gente traz aqui no Telejornal NT Sul reportagens especiais, informações que sejam úteis para o seu dia a dia. Então veja os destaques desta edição. Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou na última sexta-feira o primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. O vírus foi responsável pela morte de 90 aves no zoológico de Sapucaia, na região metropolitana de Porto Alegre. A balsa Deusa do Jacuí chegou e está pronta para operar em Cachoeira do Sul. Por enquanto, a embarcação vai atender veículos acima de 18 toneladas, vetados na Ponte do Fandango. No quadro Nutri de A a Z, a nutricionista Ellen Dávila fala da importância de consumir boas fontes de cálcio, vitamina D e proteína durante a menopausa. Importante dizer que a menopausa ela não é o fim, ela é só um recomeço de uma nova fase de vida. E a gente pode curtir essa fase nos nutrindo, cuidando do nosso corpo, da nossa saúde mental. Sistema Único de Saúde implementa método mais eficaz que o Papa Nicolau no rastreamento e detecção precoce do câncer do colo do útero. A gente vai conversar daqui a pouquinho no NT Sul com a bióloga Ana Flávia Pires sobre uma novidade que o Sistema Único de Saúde está implementando aqui no Brasil, um exame preventivo do câncer do colo do útero. Vamos falar sobre o teste PCR-DNA-HPV, que começará a ser ofertado ainda esse ano no Sistema Único de Saúde. E vamos saber como foi o movimento neste primeiro dia de vacinação contra a gripe para todos os públicos. 8 postos de saúde de Cachoeira do Sul têm a vacina disponível. E eu já quero convidar você de casa para fazer o NT Sul junto comigo. Isso mesmo, para contar a sua notícia, para comentar as reportagens que a gente vai trazer a partir de agora. É sempre muito bom trocar informação com você. Então, sabe o número do nosso WhatsApp? Já tem salvo aí no seu smartphone? Muito obrigado se você já tem. Se não tem ainda, já aproveite este momento, salve aí no seu smartphone para você falar com a gente ao vivo aqui no NT Sul, mandar sua foto, seu áudio, seu vídeo ou a qualquer momento do dia para falar com a nossa produção. É o mesmo número, 51997697129. Você também pode interagir com a gente nas lives que já estão no ar, facebook.com/TV Cachoeira e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E se puder, já deixa aquele joinha, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, interaja com a gente por meio das redes sociais. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. Em maio, o projeto Anjos da Esperança completa 19 anos de milagres e vidas transformadas por Cristo através de você, Anjo da Esperança. Durante essa jornada, a sua ajuda tem sido fundamental e por isso queremos melhorar ainda mais a sua experiência como doador. Nós ouvimos o seu pedido. Sabemos que às vezes o boleto não chega e que você precisa de mais agilidade e praticidade na hora de doar. Portanto, neste mês, faça a sua doação. E com esses recursos, nós iremos desenvolver um novo site e aplicativo para você. E no futuro, você vai poder acompanhar em tempo real como as suas doações estão impactando vidas. Mais praticidade. E dessa forma, a missão avança. Mas enquanto as novidades não ficam prontas, você pode doar usando a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou Anjo, sou Novo Tempo. O governo decretou o estado de emergência zoossanitária por 60 dias no Rio Grande do Sul, devido à descoberta de um foco de gripe aviária em uma granja de Montenegro, no Vale do Caí. É o primeiro caso da doença registrado em uma criação comercial no Brasil. O Ministério da Agricultura também confirmou que o vírus foi o responsável pela morte de 90 aves no zoológico de Sapucaia, na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Secretaria da Agricultura, a granja situada em Montenegro cumpria as exigências de seguridade. A causa do foco está em investigação. As 17 mil aves eram divididas em 2 galpões para a produção de ovos férteis, aqueles comercializados para a produção de animais de corte.
As aves que não morreram da doença foram sacrificadas por precaução. Já temos uma equipe realizando a depopulação das aves e iniciando o processo de desinfecção de todas as instalações da granja. Iniciamos já o levantamento de vigilância nas propriedades rurais no raio de 3 e 10 quilômetros da granja comercial, realizando então essa vistoria coordenada e estruturada. Além disso, há 6 barreiras de contenção e desinfecção dentro do raio entre 3 e 10 quilômetros do local do foco. Temos a expectativa, baseado na nossa experiência passada, de conseguirmos fazer a vigilância completa no raio dos 3 e dos 10 quilômetros dentro de um período médio de 7 dias, e não havendo novos rebrotes de foco em nenhum outro local, inicia-se aí o processo de encerramento do período de contenção. O que estiver fora deste raio, nós temos a circulação usual, normal. Ou seja, cargas de carne de aves, abate em outros estados, isso não há restrição até o momento. Vocês precisam entender que uma situação de emergência ela vai sendo desenhada conforme as circunstâncias que nós encontramos em campo. Hoje, neste primeiro momento, a restrição fica em 10 quilômetros. Em relação ao que saiu da granja foco, sim, isto todo o rastreamento é feito e nós estamos localizando para buscar a eliminação desses ovos. Além do caso de Montenegro, foi confirmada a contaminação de aves silvestres no zoológico de Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Das 500 aves aquáticas de diferentes espécies, 90 morreram. O zoológico segue sem receber visitações. Todas as equipes que trabalham no zoológico estão recebendo as orientações, tanto da Vigilância Sanitária Animal como a Secretaria da Saúde. Nós estamos fazendo análise de água e assim que nós tivermos a confirmação do fato, será aí divulgado amplamente, mas como foi mencionado, nós já estamos adotando todos esses protocolos conjuntos com as outras secretarias e o zoológico segue então, sem visitação aberta ao público por tempo indeterminado. A gripe aviária é uma doença viral e contagiosa. Ela afeta principalmente as aves silvestres e domésticas, mas também pode ocorrer em humanos, embora o risco de infecções seja baixo. O governo alerta que a doença não pode ser transmitida pelo consumo da carne ou de ovos. O caso de gripe aviária ocorre no momento em que o Estado tinha perspectiva de aumentar as exportações após os embargos causados pelo caso de Newcastle, no município de Antagorda, em 2024. Isso preocupa a toda a economia ligada ao setor. Agora, diante de todas as explicações técnicas e do combate imediato em que foi determinado, tanto por parte do Ministério e daqui da Secretaria, nós temos aí a convicção que a gente pode, aí, num curto espaço de tempo, debelar esse problema e voltar à normalidade. Para a Associação Gaúcha de Avicultura, os impactos ainda devem ser avaliados. Acredito que o Ministério já comece a comunicar se vai ser alguma restrição, se vai ter algum tipo de bloqueio, né? Então isso ainda é muito impacto. É muito cedo. Acho que nós vamos ter algum tipo de entrave, é lógico, porque é uma questão sanitária, é uma doença de comunicação obrigatória ao Organismo Mundial da Saúde, né? Saúde animal. Mas a tendência é agirmos com rapidez. Hoje a avicultura está presente em quase 260 municípios no Rio Grande do Sul, onde esses municípios têm como base econômica esse segmento, né? Então, assim, há por isso que digo, há uma convergência de esforços, tanto do setor quanto dos órgãos oficiais, né, de resolver isso dentro dos regramentos, né, que são estabelecidos pelo Organismo Mundial da Saúde Animal e do Federal, de resolver isso o quanto antes. Bom, e com isso, China e União Europeia decidiram suspender as importações de carne de frango do Brasil. O país asiático é o principal comprador do produto brasileiro. Em 2024, foram mais de 562 mil toneladas. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que a decisão de Pequim segue um protocolo de suspensão automática de importações por 60 dias.
Bom, esse assunto vai continuar na nossa pauta, vai continuar aqui no Telejornal NTSul por alguns dias. É um assunto importante que o Brasil precisa lidar, com o qual o Brasil precisa lidar, o Rio Grande do Sul em especial, não é? Amanhã nós vamos conversar com o José Eduardo Santos, que inclusive falou na reportagem produzida pela TVE. Ele é presidente da Associação Gaúcha de Avicultura. Então amanhã a gente vai trazer um pouco mais dos impactos para esse setor aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar também sobre esse trabalho de contenção que é feito nesse primeiro momento, dessa granja em que houve o registro e também as demais que precisam ser vistoriadas a partir de agora. Então é um processo que é longo e a gente vai trazer também para você de casa todas as informações. Bom, e agora está na hora do quadro Nutri de A a Z. E no Nutri de A a Z, nós vamos trazer para você de casa com a Ellen Dávila um assunto que é muito importante, especialmente para quem está no período da menopausa, está perto dessa época, que é um período da vida das mulheres com transformações muito importantes, né? Modificações hormonais, um período que nem sempre é fácil de lidar. Quem já passou por isso, com certeza vai entender bem, né, do que eu estou falando, já compartilhou aí com os amigos, com certeza, né? Bom, e a Ellen Dávila traz para a gente uma informação muito útil, que é sobre a questão da alimentação, que as mulheres podem fazer no sentido da alimentação para atenuar um pouco, né, e cuidar bem do corpo nessa época importante da vida. A pedido de uma telespectadora, o assunto de hoje é menopausa. Para começar, vamos entender como que ela é diagnosticada. Vou começar dizendo que não existe exame de sangue que faça esse diagnóstico, porque o diagnóstico é clínico e ele se dá pela ausência do sangramento, da menstruação por pelo menos 12 meses, certo? Então é muito importante que você tenha acompanhamento médico com o ginecologista para avaliar se você já está nesse período ou não. Quando a gente está nesse período de menopausa, esse é um diagnóstico feito pelo médico, mas também a gente pode estar neste período antes da menopausa, que é chamado cientificamente de transição menopausal, mas também muito conhecido como climatério. Tanto no climatério quanto na menopausa, há diversos sintomas que acabam incomodando as mulheres, que são eles os sintomas vasomotores, esses calorões, a insônia, o estresse ou variação de humor, irritabilidade, um acúmulo de gordura na região abdominal que antes não era tão assim. Então, hoje nós vamos entender como que a gente pode fazer para manejar estes sintomas a partir da nutrição. Mas é sempre bom ressaltar que você precisa avaliar com o seu médico a necessidade ou não da terapia de reposição hormonal. Durante a menopausa, a gente tem então o aumento do acúmulo da gordura abdominal e também na região dos braços. Como que a gente resolve isso a partir da nutrição? Com uma dieta de restrição de calorias. Muitas vezes as pessoas acreditam estar fazendo uma dieta de restrição calórica, mas não estão. Vou dar um exemplo para vocês. Ellen, hoje meu lanche da tarde foram só 3 bolachinhas água e sal. Porém, só 3 bolachinhas água e sal poderia ser equivalente a um copo de iogurte com mais 2 ou 3 frutas. Então, olha a diferença entre o volume, né? Muitas coisas também ocasionam para aumentar o peso na menopausa, como a ansiedade. Então a gente acaba beliscando mais, tem mais vontade por comer doces, alimentos hipercalóricos. Então o manejo deveria ser multidisciplinar, justamente para a gente tratar essa ansiedade que pode aparecer mais fortemente na menopausa, junto então com a dieta de restrição de calorias. Os nossos ossos ficam mais vulneráveis. Então precisamos atingir boas fontes de cálcio vegetal, com vegetais verdes escuros, e se vocês não tiverem intolerância, com os laticínios. Sim, leite é muito importante na menopausa, se você não tem intolerância. Vitamina D, nem só a exposição solar vai ser capaz de suprir a necessidade, por isso é importantíssimo avaliar os seus exames de sangue antes de suplementar
tanto vitamina D quanto cálcio, porque a gente sabe que a suplementação ela é boa quando estamos com níveis baixos, mas uma hipersuplementação pode causar mais malefícios do que benefícios. Proteína. Proteína precisa estar presente na dieta desta mulher, desde o café da manhã até o jantar. Adicione ovos no seu café da manhã. Tente adicionar proteínas magras no almoço, como o peito de frango, a tilápia, a proteína de soja, se você não está em reposição hormonal. Mas se você não faz reposição hormonal, a proteína texturizada de soja é maravilhosa para quem está na menopausa. Inclua chá de frutas vermelhas, o chá de amora é ótimo também para essa questão da menopausa, o chá de erva doce também é excelente, tá? À tarde, coloque uma proteína à tarde. Ellen, que proteína? Não quero comer frango, não quero comer peixe à tarde. Ok, vamos pensar então um iogurte. Se você tem intolerância, pode ser um iogurte zero lactose ou um iogurte vegetal. Você vai adicionar um whey protein, claro, sempre conversando com o seu nutricionista para ver as melhores doses para você, certo? E à noite, tente usar uma fonte de proteína. Se você não gosta de jantar o que almoçou à noite, você pode colocar essa proteína no lanche. Por exemplo, fazer um sanduíche natural e colocar um frango desfiado ou colocar ovos, certo? Alguns suplementos possuem evidência científica para melhorar os sintomas da menopausa. Muito embora eles não possuem o mesmo efeito de uma terapia de reposição hormonal, eles podem sim ser benéficos. São eles a sinicifuga, o óleo de prímula, a rhodiola rosea, o princípio ativo da erva doce e as isoflavonas de soja. Vocês podem estar utilizando também semente de linhaça. Esses fitoterápicos com prescrição nutricional ou médica, eles podem ser aliados no combate a esses sintomas indesejáveis da menopausa. Por último e não menos importante, evite os gatilhos que pioram esses sintomas. Geralmente, o que piora sintoma vasomotor na menopausa, ou seja, os fogachos, são o álcool, a cafeína em excesso, tá? Não ter uma rotina alimentar, né? E evitar também situações de estresse. Tentar manejar o estresse de alguma forma, isso vai ajudar vocês nesses sintomas. Importante te dizer que a menopausa ela não é o fim, ela é só um recomeço de uma nova fase de vida. E a gente pode curtir essa fase nos nutrindo, cuidando do nosso corpo, da nossa saúde mental. Então vamos fazer dessa fase uma boa fase de vida. E nos acompanhe aqui para pegar todas as dicas que vamos dar ao longo do ano. Isso aí, quinzenalmente aqui no NT Sul, às segundas-feiras, a gente tem a Ellen Dávila trazendo dicas importantes sobre alimentação para vários momentos da vida, né? Hoje tratando um pouquinho sobre menopausa. Então, se você tem uma dúvida, tem uma pergunta sobre alimentação, manda pra gente. Nosso WhatsApp, o mesmo da interatividade, você pode usar aqui para fazer o seu questionamento, para transmitir a sua dúvida para os nossos comentaristas. Está na telinha? É o 51997697129. Vai ser um prazer receber a sua pergunta, a sua sugestão, até mesmo de um conteúdo, né, que a Ellen pode responder aqui no telejornal NT Sul. Vamos falar agora sobre uma questão de logística, de acesso aqui à Cachoeira do Sul. A gente sabe que em breve nós teremos um bloqueio da Ponte do Fandango, a partir especialmente do mês de setembro, ao menos é o que o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, vem divulgando no seu cronograma. E aí Cachoeira do Sul vai ter que se virar com balsa, com acessos secundários. E uma informação bem importante para você de casa já, veículos com mais de 18 toneladas passarão a contar novamente com a balsa Deusa do Jacuí como alternativa à travessia pela Ponte do Fandango, que opera com limitações. A embarcação chegou em Cachoeira do Sul no final de semana e agora depende de um decreto da Prefeitura para começar a operar. A balsa Deusa do Jacuí chegou à Cachoeira do Sul no início da tarde de sábado e, desde então, começaram os preparativos para viabilizar o início da travessia de todos os tipos de veículos,
principalmente aqueles com mais de 18 toneladas, que têm passagem vetada na Ponte do Fandango, que está parcialmente interditada. Conforme o representante do estaleiro naval Couto, João Paulo Faleiro, a balsa já está preparada para o modo travessia. Os atracadouros das duas margens do Rio Jacuí estão em condições e a instalação de internet para monitoramento da área e emissão de passagens já está em andamento. O início das atividades depende de publicação por parte da Prefeitura de decreto oficial tornando de utilidade pública as áreas de operação da balsa. Na manhã desta segunda-feira, o procurador jurídico do município, Bruno Miller, disse estar analisando e estruturando o decreto que deverá ser publicado provavelmente ao final da tarde de segunda-feira. Somente após essa publicação, a balsa poderá começar a operar. E segundo o responsável pela balsa, João Paulo Faleiro, se o decreto sair ao final desta tarde, a balsa deve começar a funcionar amanhã, a partir das 6 horas da manhã, com travessia até as 10 horas da noite. Daqui a pouco vai estar nas nossas redes sociais esse conteúdo e os valores que serão cobrados por veículo. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você contar a sua notícia, para você contar o que acontece onde você está, no seu bairro, na sua rua, uma instituição da qual você participa, para fazer a sua homenagem. É bom demais ter você fazendo o NT Sul junto com a gente, telejornal que trata da vida da gente, das coisas do cotidiano, né? Como é que faz para participar, Daniel? Manda mensagem no WhatsApp pra gente. Tá na tela, 51997697129. E nós já vamos aqui pra telinha para ver os primeiros recados. Daqui a pouco a gente fala aqui das lives. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente no Face e no YouTube. Vamos pra telinha? Marcelo Arruda está participando com a gente de Mogi das Cruzes, São Paulo. Assistindo eu e minha esposa aqui em Mogi das Cruzes. Ótima semana. Forte abraço a todos e um alô para a turma da New Bless. Obrigado, Marcelo, pela participação. Um abraço para ti aí, para todo o pessoal da New Bless e os demais amigos aí que nos acompanham em Mogi das Cruzes. Muito bom, obrigado pela participação. Tem mais, Leandro Pontes, tenho 2 próteses de quadril e caminho lento, pois esta semana fui ao banco e ao atravessar a faixa de segurança na rua 7 de setembro, quase fui atropelado. O motorista não parou e ainda me xingou. Obrigado, Leandro, pela tua participação. Lamentamos, né, por essa situação. Alguns dias nós falamos aqui sobre trânsito, sobre respeito, o quanto o respeito no trânsito é necessário, né? Aquele que está num veículo maior tem a obrigação de cuidar quem está no veículo menor. Ou aquele que está num veículo ali motorizado, seja a natureza que for, tem responsabilidade pelo pedestre. Então a gente precisa ter mais consciência ao andar, ao dirigir. Obrigado pelo teu relato, viu, Leandro? Quem mais? Recadinhos aqui da Josi agora, ela é também de Cachoeira do Sul. A invernada juvenil do CTG José Bonifácio Gomes conquistou o primeiro lugar no entreveiro artístico da Associação Tradicionalista Poncho Branco, em Santa Maria, neste domingo. Muito bom, obrigado, Josi, pela participação. Um abraço para todos os integrantes aí da invernada juvenil do CTG José Bonifácio Gomes. Mais recadinhos na tela. O Gilvan está participando com a gente de Cuiabá, Mato Grosso, de olho nas notícias, sempre assisto ao programa. Obrigado, Gilvan. Grande abraço para ti aí, para os amigos de Cuiabá, no Mato Grosso. Fique sempre à vontade para interagir com a gente por aqui também. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados da nossa audiência. Vou falar daqui a pouco também das nossas lives. Você de casa pode seguir mandando a sua mensagem, contando a sua notícia. A seguir, Sistema Único de Saúde implementa método mais eficaz que o Papa Nicolau no rastreamento e detecção precoce do câncer do colo do útero. A gente vai conversar daqui a pouquinho no NT Sul com a bióloga Ana Flávia Pires sobre uma novidade que o Sistema Único de Saúde está implementando aqui no Brasil, um exame preventivo do câncer do colo do útero. Vamos falar sobre o teste PCR-DNA-HPV, que começará a ser ofertado ainda esse ano no Sistema Único de Saúde. E nós vamos saber como foi o movimento neste primeiro dia de vacinação contra a gripe para todos os públicos. 8 postos de saúde de Cachoeira do Sul têm a vacina disponível. O intervalo é rápido, nós já voltamos. E
E já estamos de volta ao vivo, 12h28 agora. Estamos aqui na telinha da TV Novo Tempo com o Telejornal NT Sul, com as principais informações do dia. E a gente sempre volta do intervalo falando um pouquinho sobre o tempo. Bom, ontem quem tentou botar a roupa para fora, né? Foi lavar a roupa, era aquela correria. Agora tem sol, agora não tem mais, vai chover. Pois é, e hoje o tempo continua meio fechado aí, né? Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Temos uma certa cobertura de nuvens, né? O sol mais ou menos já apareceu ao longo da manhã, mas continuamos com predomínio forte de nuvens e queremos saber, vai chover ao longo dessa semana? Quem chega agora é o Gustavo Verardo com essas informações. Olá a todos, a previsão do tempo hoje é especial para Cachoeira do Sul, direto da região da Baviera, aqui em Munique, bem próximo à divisa, à fronteira com a Áustria. Com este belo lago aqui ao fundo, a gente começa a semana no Rio Grande do Sul com instabilidade devido a uma frente fria que avança trazendo chuva, mas nada de acumulados altos, nada de eventos extremos para a região de Cachoeira do Sul. Essa segunda e a terça vão ser de tempo instáveis, não se descarta que ele chove para, mas sem risco de temporais. A partir da quarta, o tempo aos poucos volta a ficar mais firme. E na quinta e na sexta, a gente espera então a presença do sol entre poucas nuvens. Hoje, as máximas oscilam na faixa dos 23 a 24 graus. Na terça, mínima de 17, máxima de 24. Na quarta-feira, mínima de 18, máxima de 25. E na quinta, mínima de 17, máxima de 25 graus. De maneira geral, nos dias à frente não há estimativa de temperaturas altas e nem de frio intenso. A nível Rio Grande do Sul, os maiores acumulados nesta semana ficam retidos à região de Quaraí, Uruguaiana e também na área de Santana do Livramento, onde são esperados acumulados de até 50 milímetros. De maneira geral, no estado, a primeira metade da semana vai ser de tempo mais instável e a segunda mais estável com a presença do sol. Então, era isso por hoje. Até logo mais. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa realiza amanhã a 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento acontece durante todo o dia no CTG Os Gaudérios, com almoço incluso. Gestores públicos e entidades envolvidas com a causa do envelhecimento estarão presentes. O tema é o envelhecimento multicultural e democracia urgência por equidade, direitos e participação. A conferência propõe diálogo, reflexão e construção de propostas voltadas à promoção dos direitos da pessoa idosa. As inscrições ou informações podem ser obtidas pelo telefone código de área 51 3724 6005. Vamos ver recadinhos da audiência? Prometi que iria falar neste bloco aqui de quem está comentando nas nossas lives, no Facebook, no YouTube. Vamos começar então por facebook.com/TV Cachoeira. Muito obrigado a você que está nos acompanhando, está interagindo aqui. A Isabel Fagundes está participando. Obrigado, Isabel, pela companhia. A Selma Araújo também está com a gente. A Suzana Hernandes. Grande abraço para vocês. Aqui no canal do YouTube está com a gente o Marcelo Arruda, que eu acho que participou com a gente agora há pouco também, por meio do nosso WhatsApp. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pelo recado também aqui no YouTube. A Cristina Veloso está lá em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. O Nazareno Azevedo, Claudiano Santos e Rosa. Tudo de bom para vocês aí, um bom começo de semana. Na tela, recadinhos do nosso WhatsApp. Vem comigo. A Daniele está participando, ouvindo sobre a balsa, fica a questão da estrada de Rio Pardo, que concluída seria uma saída mais lógica e barata. Vamos deixar para depois, mais 30 anos para fazer 15 quilômetros de asfalto? Pois é, boa pergunta, Daniele. Obrigado pela tua participação. Ali é uma rodovia estadual, né, que exatamente como você coloca, se arrasta há tanto tempo. Inclusive, nossa equipe vai dar uma passada por lá para ver justamente como é que anda esse trecho que ainda depende de asfaltamento, tá bom? Obrigado aí pela tua mensagem. Quem mais? Mais recadinhos aqui. A Paloma, na foto, registro do meu final de semana, na cidade de Gramado. Muito bom! Obrigado, Paloma, pela participação. Grande abraço para ti, para a família e por compartilhar a foto também, né? Daqui a pouquinho tá chegando aí o inverno, a Serra Gaúcha já vai se preparando também para esse momento que é sempre super especial, que essas cidades se enchem aí de turistas, né? Quem mais? Mais recadinhos aqui. A Valquíria Mazuim, CTG Estância do Chimarrão, que no dia de ontem participou do 7º entreveiro artístico em Santa Maria. Trouxemos para Cachoeira do Sul as seguintes premiações:
coreografia pré-mirim em primeiro lugar, danças tradicionais, coreografia mirim. Então tá aí todas as informações. Valquíria, obrigado pela participação. Um abraço para vocês, um abraço para toda a gurizada aí que participou, tá bom? Quem mais? Mais recados? Mara Regina Melo Belo. Quero mandar os parabéns pro meu marido Paulo Henrique e para Gabriela Belo. Bastante saúde para eles, tudo de bom, que Deus abençoe. Obrigado, Mara, pela participação. Parabéns aí pro Paulo e para Gabriela Belo, que é nossa colega aqui de trabalho, nossa editora executiva. Parabéns, né? Que Deus abençoe ricamente. Temos aqui também... Não temos mais, daqui a pouco tem mais. Você de casa pode continuar interagindo com a gente, mandando a sua informação, mandando o seu recado, o seu comentário, que a gente põe aqui na telinha. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul quer contratar um engenheiro agrônomo para atuar junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural com carga de 20 horas semanais. A contratação temporária é para 6 meses, podendo ser prorrogada para mais 6. Os currículos podem ser entregues presencialmente até sexta-feira no protocolo geral da Prefeitura Municipal, que fica na Rua Moron, 1013. O salário é de R$ 5.096. A homologação e publicação da classificação final vai ser no dia 3 de junho. Hoje, a vacinação contra a gripe entrou em uma nova segunda etapa. Numa segunda etapa, não é? Depois dos grupos prioritários, agora os imunizantes estão disponíveis para todos os públicos. Nós vamos aos detalhes sobre locais e horários de funcionamento das unidades de saúde com a Lena Caetano. Olá, Daniel, amigos do NT Sul. Estamos aqui na EAP Central, esquina da Praça da Matriz, na Rua Conde de Porto Alegre, para falarmos sobre este primeiro dia da liberação da vacina contra a influenza para todos os públicos a partir dos 6 meses de idade. A gente quer destacar que no ano de 2024, a meta da imunização não foi batida, foi bem aquém do esperado. Somente 60% das pessoas aguardadas para a imunização vieram procurar por isso. 41.775 pessoas eram aguardadas. Este ano, a meta é um pouco mais audaciosa, 3.000 pessoas além do ano passado foram acrescentados a esse público-alvo, ou seja, 44.407 usuários do Sistema Único de Saúde são aguardados para receberem a vacina contra a gripe, contra a influenza. E a meta é bater os 60% atingidos no ano passado, que foi considerado um índice muito baixo. Começou com os grupos prioritários, então, até o último final de semana e a partir de hoje liberou, então, vacinação para as pessoas. E aqui nós temos 3 pessoinhas aqui, vieram lá do Barro Vermelho, né, que não tem unidade de saúde lá, não tem atendimento, então vieram aqui na EP Central para receber a vacina. Essa pequenininha estava abanando, acenando para mim. Já fez a vacina? E doeu. Doeu? Mas agora tu tá protegida contra a gripe, né? Eu já tô. Ah, que coisa boa. Tá feliz com isso? Não tá. E a Mana? Pera aí um pouquinho, como é que é teu nome? Valentina. Valentina. Valentina foi valente, fez a vacina, né? Tu chorou? Só um pouquinho? Um monte. E a Mana, como é que é o nome? Stephanie. Stephanie, tu vem te vacinar sempre ou a mãe é que te traz? A mãe que me traz. O que tu acha da questão de imunização? É interessante, é importante? É interessante todo mundo se conscientizar e vir se vacinar, né? E a mãe o que diz? A mãe com a carteirinha em punho ali mantém a família imunizada, protegida? Sim, é preciso, né? Faz parte, né? A gente precisa imunizar porque está cada vez mais difícil, né? Essas gripes e resfriadas a gente nunca sabe no que pode desencadear. Eu e a Valentina, nós já estamos no grupo prioritário, né? Então, mas a Stephanie hoje que foi liberada, né? Então já aproveitamos para imunizar toda a família. Legal. Tu, como agente comunitária de saúde, tem uma responsabilidade adicional com relação a isso, né? Cuida da família e também cuida das pessoas do teu entorno, da tua região. Sim, inclusive no sábado teve o dia de vacinação lá no Barro Vermelho, né? Não teve muita procura, porque assim... A gente não tem ônibus lá fora, né? Então, assim, cada vez que as pessoas vêm, já aproveitam para se vacinar. A maioria já estava imunizada. Ok. Como é que é o nome da mãe? Maristela. Maristela, obrigada pela participação. Família, obrigada. Bom retorno para o Barro Vermelho, tá bom? Gente, falando em interior, destaque aqui. Hoje está liberada a vacinação para todos os públicos aqui no perímetro urbano. Comunidades do interior
Dia 24 vai ser o dia D da vacinação no interior. A gente vai divulgar aqui no NT Sul, a partir de amanhã, os roteiros, horários e localidades onde as equipes volantes vão estar disponíveis com a vacinação contra a gripe. Diego, chega mais, por favor. Vou falar com o Diego agora, Daniel e telespectadores. O Diego, que é o responsável aqui pela EAP Central e também EAP Fátima, né? Que atende aqui neste ponto. Como é que foi a procura nesse primeiro dia? Como é que está sendo a procura nesta manhã de segunda-feira? Boa tarde. Boa tarde. A procura hoje está sendo pouca para o primeiro dia, mas por conta do tempo também. O pessoal achou que ia chover bastante, né? Estava marcando chuva. Eu acho que o pessoal se amedrontou e não veio para procurar vacina no primeiro dia. Bom, a expectativa, eu falei lá no início, né, é de superar, né, o índice do ano passado de 60%, né, que foi apenas o índice atingido em termos de imunização. Para isso também um detalhe importante, pessoal, aqui do perímetro urbano. Quem não consegue vir nos horários de funcionamento das unidades de saúde, tem o horário estendido a partir das 5 da tarde até as 9 da noite, né? 9 da noite, isso. O atendimento do terceiro turno foi iniciado para atendimentos para pessoas com sintomáticas de dengue e gripe. E também logo após, uma semana depois, foi colocado para começar a vacinação de noite, para gripe e de rotina também. Ok, eu quero destacar para vocês e chamar algumas cartelas aí na telinha com os horários de funcionamento. Vacinação para a gripe em todas as 8 unidades aqui do perímetro urbano, então disponível na EAP Central, Centro Social Urbano, Marina, ESF Quinta da Boa Vista, Carvalho, Noêmia, Ponte Verde e também Barcelos. Horários de atendimento das 7h15 da manhã até 11h45, da 1h da tarde até as 13h30. Lembrando mais uma vez, você que não consegue fazer a sua vacinação, a sua imunização dentro desses horários, tem o horário estendido das 5 horas da tarde até as 9 da noite, então não tem desculpa, é só se vacinar e ficar protegido. Daniel? Muito bom, obrigado, Lena, pelas informações. E é importante destacar que o turno estendido é também de segunda a sexta-feira, entre 5 horas da tarde e 9 horas da noite. E é somente na EAP Central e na EAP do Centro Social Urbano. O Sistema Único de Saúde está implementando um novo método de rastreamento do câncer do colo do útero. O exame molecular DNA-HPV, ou teste PCR DNA-HPV, detecta o vírus causador do câncer e se a mulher tem tendência a desenvolver a doença. Quem volta agora para trazer todos os detalhes, conversa com uma especialista sobre o assunto, é a Lena Caetano. Até hoje, quando se fala em exame para a detecção de câncer do colo do útero, sempre se pensa em Papa Nicolau, que é o exame mais conhecido, mais convencional e realizado por grande parte das mulheres que se preocupam com a sua saúde. Só que está sendo anunciado aqui no Brasil, pelo Sistema Único de Saúde, um novo exame que, de uma certa maneira, vai revolucionar, digamos assim, essa questão de detecção precoce de câncer do colo do útero. Estamos falando do exame molecular de DNA HPV. A gente vai levar até você que nos acompanha mais detalhes sobre o que representa este exame, o que ele é e que diferença ele pode fazer no atendimento à saúde e também na vida das pessoas, das mulheres que já têm detecção de câncer do colo do útero. A gente convidou para esse bate-papo a bióloga Ana Flávia Pires, ela é consultora da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ana Flávia, muito bem-vinda, obrigado por esse tempinho com a gente. Boa tarde. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ana, me diz uma coisa, a gente está falando sobre a questão de detecção de câncer do colo do útero e eu começo com um dado, até para o nosso telespectador se situar um pouquinho sobre a importância deste assunto. Aqui no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 17 mil novos casos deverão surgir até o final deste ano. Então, é uma perspectiva um tanto quanto sombria, né? Câncer do colo do útero é uma doença mais comum em mulheres com idade entre 35 e 44 anos, mas não está restrito a isso. A gente sabe que cada vez mais está atingindo também mulheres com mais jovens, né? E também não exclui mulheres com mais idade.
O Papa Nicolau tem sido uma grande ferramenta até agora do Sistema Único de Saúde e para a saúde das mulheres com relação à questão de detecção do câncer do colo do útero. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre a importância do Papa Nicolau e o papel que ele tem na questão preventiva. Tá ótimo. Bom, primeiro acho que a gente tem que dizer que o exame Papa Nicolau é um exame que data de 1940, o seu desenvolvimento. Então, é uma tecnologia bem antiga e que, quando você faz esse exame, né, nós, mulheres, que vamos ao ginecologista e fazemos o exame do Papa Nicolau, é coletado ali, então, as nossas células do colo do nosso útero. E a partir de um exame do Papa Nicolau, é visualizado, então, essa célula e se essas células têm alguma característica pré-cancerosa ou cancerosa. Quando a gente fala do teste de DNA de HPV, a gente está falando que a gente vai passar por esse mesmo processo, essa ida ao ginecologista, essa coleta dessa amostra, mas que agora a gente não vai mais olhar para essa célula, a gente vai olhar para a presença ou a ausência do vírus causador do câncer de colo do útero, que é o HPV. Então, você consegue adiantar esse diagnóstico. Ao invés de eu olhar se essa célula estava doente, vamos dizer assim, eu vou olhar se essa mulher teve contato com esse vírus. E eu posso dizer para vocês que mais de 90% das mulheres, talvez 100%, nós vamos ter contato com o vírus HPV. Ele é um vírus muito comum e existe uma gama desses vírus. Nem todos vão virar câncer. E é isso que a gente precisa entender, que a partir de agora a gente está tendo um cuidado adiantado da nossa saúde. Nós vamos poder saber se uma mulher teve contato com o HPV, que HPV foi esse, e a partir deste resultado, qual conduta clínica esse médico vai ter. Literalmente, esse exame molecular, ele é um exame preventivo, ele vai prever a possibilidade de a mulher ter ou não câncer. Exatamente. Então, agora a gente está trabalhando na prevenção. Por quê? A gente, né, os dados do INCA, eles mostram muitas vezes as mulheres chegando tardiamente ao sistema. Como que a gente sabe isso? Quando você faz o Papa Nicolau e que você vê a característica daquela célula. Então, quando você tem contato com o HPV, com o vírus, ele vai demorar alguns anos para se desenvolver, se ele for desenvolver um câncer. Então, quando a mulher chega e que ela está fazendo hoje o Papa Nicolau e que ela já chega com câncer estabelecido, significa que se ela tivesse feito há anos atrás um teste que identificava se ela teve contato com HPV, ela poderia ter tido uma outra conduta clínica e melhorado o estadiamento dessa mulher. Então, a gente está falando de prevenção e a gente está falando que a gente vai melhorar a vida das mulheres e a possibilidade de tratamento e de cura. De uma certa forma, Ana Flávia, isso vai provocar uma revolução com relação à questão de tratamento, de abordagem dessa questão de câncer do colo do útero, né? Vai sim, principalmente porque hoje, quando a gente procura nosso ginecologista, que a gente tem acesso a esse exame, né, você tem o costume, todo mundo lê o seu exame, vê o que tem lá, e aí tem lá escrito, né, se a sua célula, em que estágio está essa célula, escamosa. A gente não entende muito bem, mas está lá escrito e o médico nos diz o que vai acontecer. E agora a gente vai ter acesso a um resultado de um exame que vai dizer HPV positivo ou HPV negativo, e se positivo, que HPV é esse, se é o 16 ou o 18. Por quê? Porque a gente já sabe que o HPV 16 ou 18, ele leva com maior frequência ao desenvolvimento de uma lesão cancerosa. Esse exame ele vem se aliar ao Papa Nicolau, ele não vai excluir o uso do Papa Nicolau? Como o Papa Nicolau, ele passa a se tornar um segundo teste. Então, o primeiro teste é o teste HPV, DNA molecular, que tem que minimamente dizer se essa mulher tem o 16 ou o 18, e em HPV positivo, aí sim segue para a citologia, que é o nosso Papa Nicolau. É importante dizer também que essa mudança, ela vem junto com um rastreio que a gente chama de organizado.
Hoje o rastreio no Brasil ele é chamado de oportunístico. O que é isso? Eu busco o meu médico a cada 2 anos porque eu sei que eu tenho que ir ao médico. O rastreio organizado, os serviços de saúde, eles precisam fazer uma busca ativa dessas mulheres nessa idade aí de 30 a 45 anos, para que essas mulheres façam o exame. Então, essa incorporação dessa tecnologia, ela está atrelada a este movimento dos municípios. E os municípios que já se organizaram, já têm uma rede de rastreio organizada para chamar essas mulheres, já podem ir fazendo essa transição para o DNA. Os municípios que ainda não se organizaram, eles vão continuar fazendo o exame de citologia, o Papa Nicolau. A gente está falando em HPV, isso porque, para quem nos acompanha e não sabe, o HPV é o grande causador de grande parte, né, da incidência da ocorrência de câncer do colo do útero. Por isso, né, Ana Flávia, o HPV é o grande alvo, né, desta pesquisa. Mas existe, aí eu te pergunto o seguinte, existe vacinação para adolescentes, uma campanha permanente que há algum tempo já está disponibilizada pelo SUS com relação à vacina contra o HPV, que se for realizada durante a adolescência, é uma grande ferramenta para futuramente, né, mudar toda a situação e toda a radiografia dessa questão de incidência de câncer, né? Exatamente. Então, a gente fala que o câncer de colo do útero, ele é imunoprevenível, ou seja, você pode se vacinar, então você vai se vacinar contra o HPV e você vai prevenir no futuro que você desenvolva um câncer de colo do útero. A vacina para HPV, ela foi implementada no Brasil há cerca de 11 anos atrás, de forma ampla, vem ampliando cada vez mais a idade das meninas, dos meninos que têm acesso a essa vacina. É extremamente importante, os pais e as mães que estão ouvindo aqui essa entrevista, leve seu filho para vacinar, procure um posto de saúde mais próximo, vacine, porque você vai proteger a sua filha de ter um câncer de colo do útero e você vai proteger o seu filho de passar HPV. Então, é um câncer imunoprevenível. E a estratégia de vacinação, junto com a estratégia do teste de PCR, é a grande estratégia que a gente tem para combater o câncer de colo do útero. Então, uma estratégia de saúde pública, ela não anda sozinha, ela anda em pilares, né? Então, um pilar é a vacinação, um pilar é o PCR de HPV, um pilar é essa busca ativa por mulheres que não têm buscado o serviço de saúde para fazer o seu exame ginecológico. Só a nível de informação para os nossos telespectadores, a disponibilização da vacina contra o HPV, ela está disponível no SUS para adolescentes entre 9 e 14 anos e em situações específicas também para adultos. Então, vale a pena você se informar junto à unidade de saúde mais próxima de você. E tem um aspecto final que eu acho que vale a pena a gente comentar também, é a questão de prazo, né? Porque o Papa Nicolau tem uma periodicidade mais estreita, né? Às vezes 1 ano, 2 anos, conforme a situação e a condição da mulher, o histórico da mulher. E essa nova tecnologia, esse novo exame, é a cada 5 anos, é isso? Isso mesmo. Por quê? Porque a gente já sabe que muitas mulheres vão clarear, que a gente chama de um clareamento viral, e eu posso dar o meu exemplo aqui. Eu tive um HPV positivo e hoje eu não tenho mais, e eu não desenvolvi câncer. Por quê? Porque o meu próprio organismo lutou contra esse vírus e o eliminou. E isso é muito comum que aconteça. Então, a gente tem um processo aqui diferente, né, do que pode acontecer. E aí, com isso, a gente já sabe que uma mulher positiva para HPV, ela pode demorar aí em torno de 5 anos para desenvolver alguma coisa. Então, se você deu negativa hoje, você pode voltar para fazer o seu teste daqui a 5 anos. Se você deu positivo, aí você segue a conduta clínica dos manuais do Ministério da Saúde. Ok. Ana, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto seguramente, até porque, como a gente já comentou, né, é uma tecnologia que está recém chegando aqui no Brasil, não está ainda disponível em todos os municípios e também cabe, eu acredito que os municípios, né, as secretarias municipais de saúde se ligarem nisso e começar a solicitar essa disponibilização através do SUS e também as mulheres se ligarem e começarem a perguntar mais e a querer saber mais sobre essa novidade, né? Muito obrigada por tua participação.
Eu que agradeço e fico à disposição para qualquer outra dúvida que vocês tenham, que eu possa auxiliar. E deixo aqui um recado aos secretários municipais de saúde: busquem informações sobre como implementar o teste. Existem mudanças na rotina, sim, do laboratório que terão que acontecer. E para as mulheres, busquem seu médico, questionem sobre esse teste, porque você, dando negativo, você vai ter que voltar a fazer esse exame de novo em 5 anos e vai melhorar muito a sua vida. Tá bom, então, mais uma vez, muito obrigado por tua participação. Daniel Nunes, falamos com a Ana Flávia Pires, consultora da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, sobre esta novidade que está sendo implementada através do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, exame molecular de DNA HPV, uma ferramenta super importante que está chegando agora para agilizar, para ser mais efetiva a questão de prevenção do câncer do colo do útero. Eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações tão importantes, né, para a nossa população em geral. E olha, a gente falou hoje um pouquinho aqui sobre vacinação contra a gripe, né? Falamos aqui também sobre o inverno, que já não está muito longe, a gente começa a ter agora um pouco mais de frio no radar. O governo do estado aqui do Rio Grande do Sul deve decretar oficialmente, né, no Diário Oficial Eletrônico de amanhã, estado de emergência em função do aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave. Então a gente tem algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul já com problemas decorrentes de gripes, né, de uma série de doenças respiratórias que podem levar à síndrome respiratória aguda grave. Com isso, então, o próprio governo do estado, os municípios, terão a possibilidade de ter ações emergenciais para combater essas doenças. Bom, o que a gente tem no radar, especialmente nesse momento, é também a vacinação contra a gripe, que está liberada para toda a população. A gente deixa aqui o incentivo. E também, nas próximas edições, a gente traz mais detalhes sobre esse decreto de emergência e o que efetivamente as ações que vão ser desenvolvidas decorrentes desse decreto, que será publicado na edição de amanhã do Diário Oficial Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver agora recadinhos aqui da nossa audiência. Você de casa é sempre muito bem-vindo e ficamos felizes por ter você sugerindo reportagens, comentando as coisas do dia a dia. O Telejornal NT Sul está aqui para isso, né? Para a gente trocar ideias, trocar informações daquelas coisas mais importantes que vão acontecendo no dia a dia da gente, nas nossas diferentes comunidades. E você de casa pode interagir por meio do WhatsApp, que está sempre à sua disposição, 51997697129, número que já está aí na telinha. Vamos aqui ver os recados que estão chegando? O Jairo está participando com a gente, dizendo aqui o seguinte: o pagamento da balsa vai ficar por conta do DENIT ou dos usuários? O asfalto de Rio Pardo seria bom se estivesse pronto. Foi uma promessa de campanha. Jairo, obrigado pela tua participação. Pois é, quando a ponte for bloqueada, há expectativa de que a balsa seja custeada com recursos federais. Mas nesse primeiro momento, a gente não tem nenhuma confirmação. Assim como na prática, a gente também não tem confirmação de que a balsa vai ser de fato custeada com recursos do governo federal a partir de um bloqueio, né, lá no mês de setembro. Mas há essa expectativa, algumas promessas nesse sentido. Por agora, quem precisar se utilizar da balsa vai ter que fazer o pagamento, tá bom? Obrigado aí pela tua participação. Quem mais? Mais recados aqui, a Gertrudes, assistindo a programação, acompanhada dos meus cães. Olha aí, obrigado, Gertrudes, pela participação, um abraço para ti, pros amigos aí. A Gertrudes está nos acompanhando em Viamão, na Grande Porto Alegre. Muito obrigado, minha amiga, pela participação. Ótimo dia para ti aí. Quem mais? Mais recadinhos? A Marília Freitas está mandando mensagem pra gente, e quem manda um áudio pra gente aqui é o Conrado. Vamos ouvir. Dia Daniel, aqui é o Conrado. Eu já tomei minha vacina da gripe. Eu e minha mãe, eu vou deixar um recadinho. Todas as mães levar os teus filhos para tomar vacina da gripe. É isso aí, o Conrado dando um recado, né? Ele já fez a vacina da gripe, dizendo que as outras mães devem levar os filhos também para fazer a vacina. É isso aí, Conrado. Obrigado pelo teu recado tão importante, tá bom?
Mais um recadinho aqui, a Elisa Regina. Olha como fica o bairro Funcap nos dias chuvosos. É barro que não termina mais, hein, Elisa? Obrigado pela participação, deixamos aqui o alerta para a Prefeitura para, na medida do possível, fazer algo aí pelo bairro Funcap. Muito obrigado a você de casa que interagiu, que mandou o seu recadinho pra gente, que nos acompanhou. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Eu te espero amanhã novamente, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, boa semana.